Quebra do osso. Muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a sempre presença do meu companheiro de matilha, Pedro Nogueira. Fala, Pedro. Opa, e aí galera, tudo bom? Tranquilo, cara? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Não, Pedro, você tem que estar na parcimônia, porra. Ah, tô tentando variar um pouco. Você vai inventar um novo bordão, é isso? Não, eu só não tô querendo cansar hoje. Ah, entendi, perfeito. Pedro, junto com você, hoje aqui nós vamos percorrer a história de um Garou, né? Fazendo aqui o link, então, com o nosso Garocast de número 34 sobre os peregrinos silenciosos. Nós vamos falar sobre um dos mais famosos peregrinos silenciosos. E a galera aí agora já tá gritando Chuoros, o Epauê, Caminha com Poder, aquela porra toda. Mas não, já que a gente, né, é a puta do Metaplot, como a gente sempre fala, então vamos pegar aquele que mais participa do Metaplot, em especial do Metaplot atual. E hoje nós vamos com Mephi, mais rápido do que a morte. Está preparado? Tranquilo. Sei tudo sobre ele. Ah, é? Normalmente quando eu pergunto, você sempre fala que vai abrir a Wikipédia e o que consta nos autos é que dessa vez você se fudeu, né? A Wikipédia tá em branco. Mas eu sei tudo que eu preciso saber sobre ele, ó. Ele tem cabelo de cuia, ele usa um cetro de cobra e ele corre pra caralho. Cara, você mandou isso no grupo nosso, mas eu não sei de onde você tirou cabelo de cuia, não, velho. Ué, peraí, deixa eu procurar uma imagem dele aqui. Ele tem cabelo de cuia? Não, ele tem um cabelo meio, daqueles cabelos que o cara, ele passou muito tempo se esforçando pro cabelo dele parecer bagunçado. Bota fé, realmente eu tô vendo aqui a imagem dele, eu confundi. Tá ligado? Acho que você confundiu com alguém aí. Porra, de cabelo de cuia ia ser muito tosco, né? Não, mas é porque esse desenho que a gente encontra dele, ele é naquele estilo da terceira edição, né? Com traço meio mangá. Isso. E todo mangá tem cabelo igual, né? E cabelo de cuia, por extensão. Ou cabelo de cuia ou esse negócio assim, muito bem desarrumado. É, o cabelo que é tipo estrela e roxo, né? É tipo isso. Ó, a gente já começou detonando o Mephi, né? Porque esse é o pior visual possível pra lobisomem. Essa parada meio anime. Sem dúvida. Mas sobre a arte de lobisomem, as direções artísticas e coisas do tipo, tudo isso nós já falamos, então hoje o foco vai ser de fato na história e no personagem, da maneira como ele se envolve com o cenário e aquela coisa toda. Então, vamos lá, né? Vamos começar com o cabeçalho da ficha. A gente tem no Mephi, né? Ele é um hominídeo galiarde dos peregrinos silenciosos. Ele não faz parte de nenhum campo e ele é de posto 3. A gente já mencionou, Pedro, no Garocast de número 34, né, a respeito dos campos dos peregrinos silenciosos. Então aqui agora vamos colocar o Mephi em um dos campos. Qual que você acha que ele se encaixa melhor, já que a White Wolf não fez isso pela gente? Eu diria desalojados. Porque Por quê? Porque o Mephi, apesar dele ser um personagem americano, ele sempre carrega muito da indumentária egípcia, tentando resgatar o passado perdido da tribo, muito por ele ser um galiarde também, né? Então, eu acho interessante que ele seja um desalojado, porque ele não pertence nem à América, nem ao Egito, né? Ele é o cara que vai percorrer todas as terras sem reclamar nenhuma pra ele. E você? Cara, desalojado não, porque por algo que nós vamos mencionar a respeito da história dele, lá na frente aí eu faço uma ponte com isso daqui. Eu colocaria ele como um arauto, porque de fato é o que ele faz mesmo, né? É meio a profissão do cara, eu acho que ele se encaixaria melhor nisso. O Desalojados eu tenho um pequeno problema de colocar o Mephi aí, mas aí a gente, mais pro final do cast, a gente chega lá e você vai entender. A respeito do posto dele, você acha que posto 3 é muito, é pouco? Não, eu acho preciso, porque ele é um personagem de certa relevância, mas ele não chega aos pés de um Evan Kuropassado, de um Yuri Konietzko, e nada. Ele é o psicopompo dos Garou, né? Retomando aqui o conceito de mensageiro, eu acho que ele faz
ele cumpre bem esse papel e faz sentido que ele esteja no meio do caminho de evolução imposto, né? Porque ele vai poder dialogar com os Garou mais evoluídos e também os filhotes. O que denota ainda mais essa versatilidade, né? Aham. Acho que faz bem sentido com o que você tá falando. E você acha que Mas, é por aí mesmo? Eu acho que é por aí mesmo. Sei lá, eu acho que ia ficar um tanto quanto bizarro se ele fosse um mensageiro posto 6, tá entendendo? Porra, o cara ia estar liderando alguma coisa, ele tá fazendo algo de mais importante, isso muito entre aspas, do que levando e trazendo mensagens e profecias, sabe? Eu fico achando que se ele fosse, sei lá, um peregrino de posto 5, ele interagiria muito com os outros personagens da assinatura de lobisomem, como os mais fortes, né? Albrecht, Margrave e até, sei lá, algum dançarino da geral, dependendo da situação. Mas ele não seria um personagem tão próximo para você utilizar nas mesas mais iniciantes. Eu acho legal que seja um personagem muito propício para ser usado como NPC. Já que a gente tá falando de personagens assinatura e o posto do MEF e tal, eu me recordo de uma vez que eu estava em Montes Claros, eu resolvi narrar uma crônica e todo mundo jogou com personagens assinatura. Você lembra disso? Lembro, claro. Então, essa crônica, inclusive, depois que eu narrei, vocês levantaram da mesa e me deram um abraço, porque foi foda. Foi mesmo. Só pra eu deixar aqui claro o tanto que foi foda a sessão mesmo. Mas enfim, a maioria dos jogadores estavam jogando com personagens muito avançados, né? Tinha um cara que jogava com o Albrecht, tinha o outro que estava jogando lá com o Coração da Aurora, até mesmo o Gogol, He-Man da Amazônia, Fangs First, teve um cara que estava jogando com ele. E você jogou com o MEF, não foi, Pedro? Foi. Não, eu joguei primeiro com o Caminho com Poder. Mas aí ele foi esmagado por um Thunderwing. Aí depois eu mudei pro MEF. E aí, você achou que ficou assim meio por fora pelo fato de você estar jogando com um personagem com menor poder? Cara, até que não. Apesar de um grande envolvimento com o Metaplot? Até que não, justamente por esse grande envolvimento com o Metaplot. Isso daí foi interessante. O fato do MEF ser menos poderoso do que, por exemplo, o Gogol, que estava no jogo também, não foi tão prejudicial, porque as habilidades dele de Galliard vieram muito a calhar, especialmente na cena que nós fomos interrogar o Inalk, que é o parceiro de matilha da Zizak. Né? Foi uma oportunidade em que o Gogol, sendo o sexto posto, cria de ferros poderoso pra caralho, ele não conseguiria fazer nada e o meu dom, comunicação telepática de nível 1 de Galliard, foi mais útil. Sim. Então assim, ele cumpriu o papel de intermediário entre outros Garou e foi muito legal. Legal mesmo. Então, beleza. No começo do Quebra do Osso já começou a descrever um pouco o MEF, então vamos partir por aí, né? Sobre quem que ele é, em especial na sua forma hominídea. Bem, ele é ele é americano, né? Ele tem uma altura normal e ele tem um porte físico atlético, mas ele é tipo magro, né? Até porque o cara só anda, né? Porra, não é possível que o cara ia ser musculoso, ia ser complicado. Mas ele tem uma descendência semítica muito aparente nele. E ele tem os cabelos pretos na altura do ombro, não é muito de cuia não, mas os cabelos dele são... O livro fala que ele é de um estilo quase egípcio, que eu não sei exatamente o que é, sem conseguir desassociar a imagem do MEF com o príncipe do Egito da Disney, tá ligado? Mas o cabelo escorrido, né? O que volta lá naquilo que a gente tá falando, não parece em nada com o cabelo mangá de estrela que ele veste na arte da terceira edição. Mas beleza. E ele costuma também, ele tem muitos adornos egípcios, né? Em todas as suas formas, em especial na forma Crinos. Eles ficam mais aparentes. Porque na forma hominídea ele se veste meio num estilo meio grunge, que a White Wolf não consegue desligar dos anos 90 nunca. E aí, porra, não, sério, grunge hoje, velho, me ajuda, né, velho? Como assim? Verdade. Então, e na forma lupina dele, ele é um lobo etíope, né, bem de pelos escuros e da constituição bem alongada, tal qual é tão comum assim nos peregrinos silenciosos. Ainda portando seus adornos egípcios, né? Em especial um colar
que ele tem com os glifos da raça, tribo e augúrio, né, que ajuda ele a se identificar em cada cairn, né, os vigias e os guardiões dos cairns, eles identificam o Meph com facilidade. Esse colar é bem visível nas ilustrações a respeito do Meph, inclusive nessa do mangá, ele tá lá e tal, dá pra ficar bem claro, né? Então, além do cetro de Naja, né? sim. Que ele também sempre tá carregando. Inclusive tem uma imagem, ela é capa de algum livro que tem o Margrave sentado no trono. É a capa do Player's Guide to the Garrow. Isso, o Meph aparece atrás, sim, com o cetro, com esse colar. Acho interessante que nessa imagem ele não tem tanto aquele porte esguio de um peregrino silencioso típico, mas é ele lá. É ele lá. Talvez, Pedro, essa imagem não fique tão clara porque ele tá na forma Crinos, né? E os outros estão na forma Meridia e tal. Então, é a capa do livro, você vai chamar a atenção de alguma maneira. Mas se você for ver, por exemplo, no livro da tribo, da terceira edição, que também é ele, você vai ver que ele é já um Crinos bem mais Anubis do que, sei lá, né? Um Cria de Fenris, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, né? Ele não tem aquela forma física tão robusta. Com destaque pra barbichinha de faraó que ele tem também. Sim, mas na forma bizarro, né? Deve dar um trabalho fazer trança com garra, né? Porra, você tá doido. Bem, a história do Meph, ele começa em Nova Jersey, né? Que foi a primeira vez que ele encontrou com os mortos, né? À medida que ele estava crescendo. Ele tinha, na vizinhança dele lá, tinha um senhor de idade lá, com os números tatuados na mão, e esse cara falava a respeito dos fantasmas e tal, e ele era tido como um cara louco, né, entre a vizinhança lá. Parecia que ele tinha enlouquecido e tal, essa coisa toda. E todo mundo falava muito mal do cara, só que o Meph, ele podia ver os fantasmas dos quais o velho se referia, sacou? Ele percebia as formas negras desses fantasmas vivendo dentro da casa do homem, coisas do tipo. E ele começou a ficar meio, né, meio maluco, porra. Você tá lá, o cara tá falando, todo mundo xingando o cara falando, não, tem uns fantasmas aqui. Você chega lá e vê o fantasma, porra, me cagava todo. E aí esse cara morre, esse senhor morre, e os fantasmas voltam suas atenções pro Meph, né? Pro menino lá, I see dead people, total. E aí ele fica sendo atormentado pelos fantasmas. E quando ele tem então 14 anos, ele foge de casa e é dito nos livros que desde então ele está fugindo dos mortos. Não necessariamente daqueles mortos, mas dos mortos da Umbra Negra no geral. E ele, nessa época, ele ainda não tinha se transformado. Ele foge e é durante essa fuga dele, durante as suas peregrinações para fugir dos fantasmas, que ele se transforma pela primeira vez. Por outro lado, apesar da gente ter essa informação, os livros não falam sobre como se deu a primeira transformação, a primeira mudança do Meph. E aí fica dessa maneira. Se eu fosse narrar, se eu tivesse que reescrever o personagem ou qualquer coisa do tipo, eu faria com que a sua transformação seria motivada justamente por esse incômodo dos fantasmas, sacou? De repente um fantasma, um encosto ou qualquer coisa do tipo ia ficar enchendo o saco dele até a hora que o cara ia se transformar. Eu acho interessante, especialmente no caso dos peregrinos silenciosos, que talvez o primeiro contato com o mundo Garou justamente não seja o frenesi, seja ver mortos, como foi o caso do Meph. E eu fico pensando que uma das fraquezas tribais dos peregrinos poderia se manifestar quando ele tem esse primeiro contato, né? De repente, isso provoca o peregrino silencioso, sem querer mesmo, percorrer atalhos e ficar preso. E aí eu acho isso bem legal. Eu acho que fica bem interessante mesmo. Desde então, a sua primeira mudança, ele acaba ganhando fama, né? Como um dos maiores mensageiros, procuradores de conhecimento e até mesmo explorador da Umbra Negra da nação Garou. Essa parte de explorador da Umbra Negra, ela é bem conflitante com o fato dele estar fugindo dos mortos, né? Mas ele acaba enfrentando isso dessa maneira, perseguindo os reinos umbrais dos mortos. É dito também que ele já esteve em Cairns em todos os continentes do mundo, que ele visitou incontáveis reinos umbrais
e que ele lidou, né, com alfas de matilha, alfas de seita e até mesmo reis de todas as tribos. Então, você vê, né, que o cara só é posto 3, mas ele já fez coisa para o caralho. Acho que é interessante que muitas vezes o renome, para você passar de posto, isso de repente é uma discussão até para outro cast. Mas muitos dos feitos eles não se enquadram tão bem na tabelinha de adquirir ou perder renome. E o Mev, por ser um cara viajado, que esteve em todos os lugares e viu muita coisa, ele é muito experiente para posto 3. Mas aí é aquela coisa, né? O cara viaja, mas o que ele fez de fato? Ele matou quantos bichos da Wyrm? Uhum. Você não matou nenhum, ele não ganha glória, ele não sobe de posto, né? Mais ou menos por aí. Então acaba que você tem uma limitação, até mesmo pela maneira como o renome ele é distribuído e ele é criado dentro da sociedade Garou. Eu não estou falando única e exclusivamente daquela tabela de renome que tem nos livros, mas a importância que eles dão aos fatos todos, né? Sim, é uma sociedade guerreira, então determinados fatos vão ter mais relevância ou mais preponderância do que outros. Uhum. É claro que para um Galliard, e para um Theurge também, mas ainda mais para um Galliard, fazer todo esse tipo de viagem que ele fez deveria valer muito. Uhum. Mas não são os alfas da nação Garou não são Galliard, né? São Aron. Né? Então, mesmo essa tensão, a recompensa fica diminuída. Uhum. E aí, depois ele acaba ganhando o nome dele, né? O nome de feito. E é curioso porque esse nome de feito tem múltiplos significados, né? No início, ele foi chamado de mais rápido do que a morte pela sua habilidade de esquivar dos seus adversários em batalha, assim como o talento dele para correr mais do que qualquer problema ou dificuldade que ele possa ter na sua jornada. Mas existem outros Garou que consideram esse nome como uma prova de que da habilidade do Mephi de chegar nas seitas a tempo para avisar dos ataques e de outros perigos, sacou? Então o cara chega assim e fala assim, fudeu, os dançarinos estão vindo aqui. Aí, tipo, ele tá sendo mais rápido do que a morte nesse sentido. E outra interpretação livre que a gente pode atribuir aí é que, sendo ele um cara assombrado, que mesmo assim peregrina pela Umbra Negra, ele é um cara que ele é mais rápido do que os espíritos, do que os fantasmas que lá habitam, né? Sim. Mas essa interpretação que você tem é justamente a interpretação que os peregrinos silenciosos têm do nome dele mesmo, sacou? Uhum. E é curioso isso que você tá falando dos mortos, porque todos os peregrinos são assombrados, né? A gente já discutiu isso daí. Mas o Mephi, ele tem uma outra maldição, porque desde de criança ele tem uma espécie de segunda visão, que ele vê mais do que as simples assombrações da tribo dele. Todo lugar que ele vai, né, mesmo os mortos que não o assombram são visíveis a ele. É como se ele enxergasse o nosso mundo e os fantasmas que estão aqui, independente deles estarem relacionados com ele ou não. Sacou? Então... Sabe quem mais tem essa maldição também? Outra peregrina silenciosa, que é Yana, Testemunha do Invisível. Essa é famosa, hein? Essa personagem, pra quem tá ouvindo e não conhece, ela é uma personagem criada por mim, e ela vai integrar o nosso livro aí do cenário de lobisomem brasileiro. No Rage Across BR, o site do Pride, já tem lá a biografia dela. Então, pessoal, por favor, passem lá, dê uma olhadinha, que em breve sai mais material. Isso aí, dá um page view lá. Feito o jabá, vambora na velocidade do pensamento de volta Sim. pro Mephi. Bem, dentro da tribo dos peregrinos silenciosos, o Caminha com Poder e o Enterra os Mortos, eles são mais famosos do que o Mephi, né? Só que o Mephi, ele é o Garou que as outras tribos mais conhecem quando eles mencionam os peregrinos silenciosos, justamente, né, por todas essas viagens dele, coisas do tipo. E aí, o Mephi não gosta muito disso, não, mas ele acaba virando um porta-voz da tribo dele, de maneira não oficial, perante as outras tribos. Então, ele acaba tendo esse tipo de problema, né? E mais recentemente ele fica muito interligado, ele fica muito dividido entre o nosso mundo e a Umbra Negra, só que desde da aparição de Antélios, ele tem trabalhado muito para manter os Garou, né, que, enfim, eles são desconectados
justamente pela distância física dos Cairns. Então o MEF ele tem feito essa rede de contatos a fim de manter a informação fluindo dentro da nação Garou. E ele também continua a investigação na Umbra Negra, que ele tenta entender os motivos e a verdade por trás das tempestades que assolam o mundo inferior, né? Então ele tá meio dividido na missão dele ali, fazendo essas duas coisas. Se eu não estou enganado, é na edição revisada também, junto com o aparecimento de Antélios, que o MEF ele aparece mais associado ao Margrave. Sim, né? sim. Eu acho isso interessante porque isso diz respeito também a esse papel de porta-voz que ele assume de forma não oficial da tribo dele, porque, obviamente, isso acontece muito em partes pelo Margrave. O Margrave está utilizando o MEF e não algum outro peregrino silencioso, diz respeito às habilidades dele e ao tanto que ele pode ser útil, talvez essa utilidade dele venha do fato dele não ser de maior posto, dele não ser, de fato, o peregrino silencioso que deveria cumprir aquele papel. É verdade. O que eu tô querendo dizer é que o Margrave ele tá sendo esperto a usar o peregrino, o Max, porque né? aí você tá mandando um mensageiro que é assim, é de posto 3, é um mensageiro renomado. Você não tá mandando um mensageiro de posto 5 que ele vai poder, sei lá, exercer algum tipo de liderança dentro de um outro Cairn ou até mesmo afrontar as lideranças, né? O cara tá indo, de fato, só falar em nome do Margrave. Sim. Isso fica muito claro, em especial no romance, no Last Battle. Mas, já que a gente vai falar dos romances da White Wolf, vamos voltar um pouco aqui para falar sobre o Tribe Novel, onde o MEF aparece. Durante a sequência, né, dos 7 livros do Tribe Novel, o segundo dos livros ele é sobre os Peregrinos Silenciosos e as Fúrias Negras. E aí tem o MEF, tem a participação dele, ele tá junto com a matilha do Rio lá, e ele vai levar essa galera em busca de uma Pedra da Lua. Quem pede isso pra ele tem um conselho de anciões, mas esse conselho de anciões quem fala mais é o Margrave, fala inclusive assim, ó, vai lá, pega a Pedra da Lua e traz a Pedra da Lua até a minha seita. Ele passa por cima da liderança de todos os outros Garou que estão ali, falando, ó, você vai fazer isso e você vai fazer isso pra mim. É mais ou menos isso que rola. E é a partir dali que começa essa relação do MEF com o Margrave. Eu não vou dar tantos spoilers, a gente ainda vai fazer um cast sobre Metaplot, aí a gente acaba entrando em todos os romances e coisas do tipo. Mas então eu vou guardar o que é que de fato acontece, o que o MEF faz no romance dos Peregrinos Silenciosos para esse cast. Mas tem uma coisa que é muito interessante que acontece no livro dos Peregrinos Silenciosos, né, nesse romance, que é o MEF encontrar a mentora dele, que é a Melinda Lightfinder, né? Ela que é Melinda, que encontra a luz. Eu traduziria assim, acho que ia ficar melhor. E ela não gosta dele, e eles têm um certo ressentimento um com o outro. E mostra uma parada muito interessante, que é o tempo em que o MEF ele precisava ser tutorado. Porque assim, os Peregrinos Silenciosos não tem muitos Cairns, né? Então eles são tutorados durante a viagem perseguindo, e durante as caminhadas e suas viagens. É de você imaginar que, enfim, a galera não viaja muito junta. Então era praticamente só essa Melinda e o MEF. E ela se separa dele porque ela começa a gostar dele, sacou? E ele dela. Começa a rolar um negócio, tipo assim, porra, a gente vai quebrar a Litânia. Então ela vaza, deixa ele sozinho e vaza, tipo assim, não, agora ele já aprendeu o que ele tem que fazer e vaza. E aí rola um estranhamento entre os dois quando eles se encontram. E isso eu achei muito doido, porque dá esse tipo de visão, tipo assim, porra, essa ligação mentor-tutor é muito íntima, né? E se você for pensar, se ela já é íntima dentro de um Cairn, onde você tem outros lobisomens, imagina na estrada, onde é só você e o seu mentor. Já passou por isso, Chu? Tá querendo me foder, porra? Você também dá aula. Me responde você. Você já passou por isso? Essa proximidade mentor-tutor já aconteceu contigo? Então, como é que continua a história do MEF? A história do MEF, ele acaba cumprindo, né, com a missão dele lá a respeito da Pedra da Lua. Tem vários acontecimentos, mas isso fica para depois.
E essa relação com o Margrave, ela se aproxima bastante. Tanto que no Last Battle, o que acontece é o seguinte: o Margrave ele prepara então a última, o exército definitivo dos Garou, né? O Albrecht fica puto e tal. De novo, gente, metaplot vai vir depois. Mas o Margrave ele organiza praticamente os Garou da Europa para lutar no último campo de batalha, para lutar no campo de batalha na planície do Apocalipse. E chega lá uma porrada de servos da Wyrm. O pau quebra, né? Tem uma formação, tem tudo lá. Ele coloca os presos de prata lá na frente com bucha de canhão e a Tamar Varivich, ela concorda plenamente, tipo assim, é isso mesmo que nós viemos fazer. Não percebe. E ele usa o Meph o tempo inteiro como mensageiro. O Meph inclusive fala que ele quer ir pra porrada e ele fala, não, eu preciso de você aqui, você vai ser o mensageiro. Quando então se dá a morte do Margrave, que aí depois, quando chegar o cast do Margrave, a gente conversa sobre isso, o Meph é o primeiro que chega lá. E ele começa a pedir por curandeiros, mas o Margrave já era, ele sabe disso, ele chama o Meph e fala, não, aqui acabou, vai morrer todo mundo, aqui já era. Eu preciso que você faça uma coisa. Você vai e corre até o Albrecht e fala que ele agora é a última linha. E aí é isso que o Meph faz. Ele vai até o Albrecht na América e avisa dos acontecimentos então na planície do Apocalipse. Dando então por fim a relação do Meph com o Margrave. É claro que antes disso o Meph trabalhou para o Margrave, muito entre aspas, nessa formação do exército, levando informações e coisas do tipo, né? Até mesmo negociando em nome do Senhor das Sombras. Cara, eu acho interessante que na batalha do Apocalipse tenha que ter essa corrida assim contra o tempo. Isso é bem clássico, bem típico, chega a ser um clichê. E me lembra um bocado da morte do Barry Allen na Crise das Infinitas Terras. Só que o Barry Allen se sacrifica e acaba restaurando, na verdade, permitindo que o multiverso não deixe de existir por completo, né? E nesse caso aí, existe um sacrifício, mas o Meph ele corre e graças ao nome profético dele, ele é mais rápido do que a morte. Exatamente. Isso daí tudo é mais ou menos a história do Meph. Ele volta a aparecer em especial no conto, no prólogo e no epílogo do livro Apocalipse, né? Aquele livro que traz os 4 finais. E aí, o que eu acho que entra a parte onde ele não é um desalojado? Porque é o seguinte, ele acaba encontrando Bennu e outros peregrinos silenciosos. A Bennu, ela tem o dom de Wepauê, de forma que ela é um buraco na maldição de Sete e ela consegue contactar os ancestrais. Junto dela estão outros peregrinos silenciosos que conseguem fazer a mesma coisa. E o Meph, na hora que ele encontra eles lá, ele tá na terra natal dos peregrinos silenciosos. E ele encontra o Wepauê. E o Wepauê, que né, ele foi um dos guerreiros lá de Shuoros e tal, que lutou contra Sutek, lá no Egito Antigo, 5.000, 6.000 anos atrás, aí, sei lá quando é que é. O Wepauê chama essa galera porque ele quer ensinar para eles um ritual para poder quebrar a maldição de Sete. E os peregrinos silenciosos, então, eles conseguiriam voltar ao Egito. Então, isso tem duas coisas que eu acho muito interessantes. A primeira é porque isso desconstruiria completamente a tribo que a gente conhece exatamente no momento do Apocalipse, né? Olha, como eu falei, o dom do Wepauê, ele é um benefício que ele é um roteirista. Eu tinha dito isso no Galocast 34 e continuo com a minha opinião. Eu acho que ele é interessante se ele for um recurso de narrativa para o narrador, ou então algo que é utilizado no metaplot, mas não pelo jogador. Porque isso caracteriza a tribo, né? E no momento do Apocalipse tudo reverter também não faz sentido, né? Eu concordo contigo. O Apocalipse não é um momento, o Apocalipse não é um momento de bênção, é um momento de revelação, mas geralmente é uma situação violenta. Sim. Né? E aí o Meph ele fica seduzido, né? Então pela possibilidade, ele pergunta ao Wepauê e o Wepauê fala que ele precisaria de meses para poder ensinar a galera. E aí o Meph faz um discurso inflamado lá e tal, falando que ele viu nas garras da Fênix a profecia e tal tudo, e que não temos tempo, não vai rolar dessa galera ficar aqui meses aprendendo um ritual pra gente voltar às nossas terras.
Porque se a gente conseguir fazer isso, quando a gente voltar, Gaia vai ter acabado, já era. Então, o Meph, ele acaba convencendo a Bennu e os outros a não fazerem isso. Não, o que vocês vão fazer? Em vez de aprender com o Epauê, vocês vão voltar comigo, porque a gente vai ter que lutar a Batalha do Apocalipse. E foda-se a nossa terra natal. A gente já perdeu ela há muito tempo. Bola pra frente, Futebol Clube. E a bem da verdade é que essa postura, ela deveria ter sido assumida há muito tempo, né? Sim. Então, é algo que pode ser dito para os peregrinos silenciosos, para os mendigos, para os Pedro de Prata, por algumas dessas tribos que são mais ligadas ao passado, que é justamente o que atrapalha elas a serem de forma mais efetiva a guerra final. Exatamente. E aí, por causa disso, justamente por causa dessa decisão, eu não acho que eles seriam desalojados, aí pra gente conectar lá com o que a gente tava falando no começo do cast, porque, porra, parte dele a decisão de, não, deixa o Egito perdido pra gente, vamos tentar salvar o resto, e é isso aí. Uhum. Então, beleza. Enfim, de certa forma, isso é tudo, essa é a história de Meph mais rápido que a morte. Mas tem um porém que o nome dele é profético, né, Pedro? Então talvez ele continue correndo depois da batalha. Então, quando se dá a última batalha no primeiro Cairn lá nas Américas, com o Albrecht enfrentando a Zizak, praticamente que morre todo mundo, né? Enfim, morre todo mundo. A Mary, ela tem uma semente que foi dada por um Gural e tal, que ela vai enterrar na terra para a terra florescer de novo, né? Uma ideia de que eles ganharam, eles perderam, mas perderam de maneira vitoriosa a Guerra do Apocalipse. E aí ela tá lá nos seus últimos suspiros e tal, ela tá olhando e ela vê todos os Garou que lutaram ao lado dela nessa última batalha, ela vê todo mundo morto, exceto aquele que conseguiu correr mais do que a morte. Então, hora nenhuma eles falam disso, só que o livro te deixa entender com todas as palavras de que Meph, mais rápido do que a morte, fugiu sim da morte mais uma vez. Dessa vez a morte com M maiúsculo, né? Ou com Z, porque era Zizak, então... Pô, é muito legal, né, cara? Você termina a história assim num tom de esperança, de imaginação, mas aí depois vem a editora e fode com tudo trazendo Forsaken. Aí vai tomar no cu, né? Que bosta, eu preferia que tivesse morrido. morrido. Tudo, acaba, joga os livros fora. Né? Então, essa é a história de Meph mais rápido que a morte. Assim como a gente fez no Quebra do Osso a respeito da Zizak, a ficha do Meph com seus dons, estatísticas, inclusive o fetiche, né, que o Pedro já mencionou aí, que é o bastão que ele tem com a cabeça de cobra, vai estar tudo lá descrito lá. Caso você tenha alguma dúvida, a gente já inclusive traduziu o livro, a gente tem o livro da tribo dos Peregrinos Silenciosos, de onde a maioria das informações foi retirada, e tem aí também o Apocalipse e o Tribe Novel dos Peregrinos Silenciosos. E é isso, né, Pedro? E tudo que a gente inventou também. Né? Teve as coisas que a gente inventou também, no porque... improviso. Né? No improviso é assim mesmo. No improviso é assim mesmo, exato, Pedro. Então a gente fica por aqui. Pedro, velocidade do pensamento tá ativada aí, que você ia tomar uma cachaça hoje? Isso, agora. Então tá bom, então. Valeu, cara. Obrigadão pela participação. Valeu, cara. Um abraço. E pro resto da galera aí, além do muito obrigado, não esqueça de mandar um e-mail pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br, e também aí, Nação Garou em todas as redes sociais, segue a gente, inscreve no YouTube, assina o feed, faz a porra toda. A gente fica por aqui. Um uivo de despedida pra todo mundo. Valeu!